A Guerra Civil Síria, um conflito brutal, iniciado pelos levantes da Primavera Árabe em 2011, testemunhou um ressurgimento dramático da violência. Inicialmente, manifestações pacíficas pedindo reformas democráticas e denunciando a corrupção do governo foram brutalmente reprimidas pelo regime de Assad. Isso desencadeou uma rebelião armada, mergulhando a Síria em uma guerra civil devastadora. Ao longo dos anos, o conflito atraiu várias facções, incluindo o governo sírio, diversos grupos rebeldes, organizações extremistas como o ISIS e forças curdas. Adicionando à complexidade, houve intervenção estrangeira significativa de nações poderosas como Rússia, Irã, Estados Unidos e Turquia. Esse envolvimento internacional alimentou ainda mais o conflito, tornando-o uma guerra por procuração em solo sírio. Desenvolvimentos recentes enviaram ondas de choque pela região, à medida que as forças rebeldes, lideradas pelo grupo extremista Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, fizeram avanços alarmantes. A HTS, anteriormente associada à Al-Qaeda, assumiu o controle de cidades cruciais, incluindo Homs, a terceira maior cidade da Síria. Este prêmio estratégico conecta Damasco às bases militares da Rússia, na costa do Mediterrâneo, tornando sua captura um golpe significativo para o regime de Assad. Além de Homs, a HTS também capturou Quneitra, perto da sensível fronteira israelense, e Sanamain, uma cidade localizada perto da capital, Damasco. Esses avanços aproximaram os rebeldes de Damasco mais do que estiveram em anos, sinalizando uma escalada perigosa do conflito e levantando temores de um novo cerco à capital. O conflito sírio é caracterizado por uma complexa teia de atores, cada um com suas próprias agendas e objetivos. Compreender esses atores-chave é crucial para entender a dinâmica e as potenciais trajetórias da guerra. Hayat Tahrir al-Sham, liderado por Abu Mohammed al-Golani, está na vanguarda da recente ofensiva rebelde. O objetivo declarado do grupo é a derrubada do presidente Bashar al-Assad e a libertação da Síria de seu governo. A HTS capitalizou o estado enfraquecido dos aliados de Assad, que estão preocupados com seus próprios conflitos internos e regionais, para obter ganhos territoriais rápidos. Do outro lado do campo de batalha está o governo sírio, liderado pelo presidente Bashar al-Assad. Apesar de anos de guerra e pressão internacional, o regime de Assad conseguiu manter seu controle sobre o poder, em grande parte devido ao apoio inabalável de seus aliados, Rússia e Irã, e ao apoio do Hezbollah, o grupo militante xiita libanês. A comunidade internacional reagiu com uma mistura de condenação, apelos ao diálogo e expressões de preocupação. Rússia, Turquia e Irã, embora apoiem o regime de Assad, pediram diálogo entre o governo sírio e as forças de oposição, excluindo pontualmente a HTS dessas negociações. A Rússia, em particular, rejeitou quaisquer negociações com a HTS, rotulando-a como uma organização terrorista. Os Estados Unidos, sob o recém-eleito presidente Donald Trump, mantiveram sua postura de não intervenção no conflito sírio, reiterando que não é uma batalha para os Estados Unidos lutarem. A recente escalada da violência na Síria teve um impacto devastador na população civil, exacerbando uma crise humanitária já terrível. Em Damasco, o avanço dos rebeldes levou ao aumento das medidas de segurança, criando uma atmosfera de medo e incerteza. Relatos de escassez de alimentos e compras de pânico surgiram, levantando preocupações sobre uma potencial catástrofe humanitária, caso o cerco à capital se intensifique. A captura de Homs pelas forças rebeldes resultou na fuga de centenas de prisioneiros de uma prisão administrada pelo governo. Essa fuga em massa levantou preocupações sobre o potencial de violência e instabilidade renovadas na cidade, bem como o destino dos prisioneiros fugitivos, alguns dos quais podem ter sido detidos políticos. A guerra civil Síria já ceifou a vida de mais de 500 mil pessoas, incluindo cerca de 200 mil civis. Milhões foram deslocados de suas casas, buscando refúgio em países vizinhos ou dentro da própria Síria. A recente escalada ameaça piorar essa situação já terrível, empurrando o país ainda mais para o caos. A captura de Homs pelos rebeldes carrega implicações estratégicas significativas. A localização estratégica da cidade a torna um elo vital entre Damasco e a base naval da Rússia em Tartus, na costa do Mediterrâneo. Sua queda para as forças rebeldes desfere um golpe nas linhas de suprimentos do regime de Assad e prejudica sua capacidade de projetar poder no oeste da Síria. Além disso, a queda de Homs é uma vitória simbólica para os rebeldes, demonstrando sua capacidade de capturar e manter grandes centros urbanos.
isso poderia fornecer um impulso moral aos grupos rebeldes e potencialmente atrair mais combatentes e apoio para sua causa. A recente ofensiva rebelde mudou o equilíbrio de poder, pelo menos temporariamente, e injetou um alto grau de incerteza na trajetória da guerra. Prever o resultado deste conflito complexo e multifacetado é repleto de dificuldades, mas vários cenários potenciais merecem consideração. Uma possibilidade é que o avanço dos rebeldes perca força, e o governo sírio, com o apoio de seus aliados, consiga recuperar o controle dos territórios perdidos. Este cenário provavelmente envolveria uma contraofensiva prolongada e sangrenta pelas forças do governo, resultando em mais vítimas civis e destruição. Outra possibilidade é que os rebeldes consolidem seus ganhos e usem seu novo ímpeto para lançar um ataque em grande escala contra Damasco. A queda da capital para as forças rebeldes seria um grande ponto de virada na guerra, potencialmente levando ao colapso do regime de Assad. No entanto, não está claro qual grupo, se houver, seria capaz de exercer controle sobre uma Síria pós-Assad, levantando o espectro de mais caos e instabilidade. Um acordo negociado para o conflito, embora desejável, parece improvável no clima atual. O governo sírio mostrou pouca vontade de se envolver em negociações significativas com a oposição, e os rebeldes, encorajados por seus sucessos recentes, podem relutar em depor as armas. A comunidade internacional, profundamente dividida sobre a Síria, não conseguiu encontrar uma abordagem comum para resolver a crise. A falta de uma resposta internacional unificada apenas encorajou as partes beligerantes e prolongou o sofrimento do povo sírio. O conflito sírio tem implicações de longo alcance para a estabilidade regional. A violência contínua se espalhou para os países vizinhos, alimentando a instabilidade e exacerbando as tensões existentes. O conflito também criou um terreno fértil para grupos extremistas, como o ISIS, que representam uma ameaça não apenas para a região, mas também para a segurança global. A comunidade internacional deve redobrar seus esforços para encontrar uma solução pacífica para a crise síria. A falha em fazê-lo terá consequências terríveis para a Síria e para a região em geral, perpetuando um ciclo de violência e instabilidade que será difícil de quebrar.